E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. No vídeo anterior, nós falamos sobre as duas principais divisões da piscina, divisão na transversal e divisão na longitudinal. Falei um pouquinho sobre as características de cada divisão. Concluímos que a divisão na transversal é melhor para turmas mais iniciantes, a divisão na longitudinal para turmas um pouco mais adiantadas. Falamos um pouquinho disso. Mas depois que eu subi o vídeo, postei, fiquei assistindo de novo e eu pensei assim, mas não tem só essas divisões. Tem outras divisões que podem ser usadas. Falar apenas em divisão transversal e longitudinal é diminuir muito, é restringir muito a perspectiva desse assunto. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre outras divisões possíveis de serem usadas, que nós ou já utilizamos, ou que estamos utilizando aqui na Escola de Educação Física, para vocês verem que a imaginação é o limite. Se você tiver imaginação e houver boas razões pedagógicas para você fazer essa divisão, você deve fazer. Desde que hajam boas razões pedagógicas, os alunos sairão lucrando, eles vão ter mais retorno, mais feedbacks de qualidade, mais frequentes. Se você for dar aulas melhores, você pode fazer outras divisões, sim. Pode fazer outras divisões. Eu fiz alguns desenhos aqui, queria que vocês dessem uma olhadinha. Primeiro esse desenho aqui, ó. Veja que também é uma divisão em 4. Só que agora, todos os 4 níveis, o professor pode, andando na borda, fazer acompanhamento longitudinal das suas crianças. O nível 1 ficou com espaço raso diminuído. Sim, mas os 4 níveis agora, inclusive o nível 2 e o nível 3, que antes o professor ficava na cabeceira, tinha que ficar ali postado na cabeceira, olhando meio de longe o pessoal fazer, agora aqui o professor pode caminhar na borda da piscina e trabalhar longitudinalmente e fazer correções mais frequentes. É melhor isso. O aluno está nadando no comprimento e você está andando ao lado dele, vendo entrada do braço, puxada, finalização, respiração, se está fazendo ou não, altura da cabeça quando faz o giro de cabeça, vendo isso tudo. Então, andar na longitudinal, acompanhar o aluno executando na longitudinal é um ganho grande. É um ganho grande. Então, ainda que o nível 1 fique com espaço raso diminuído, você ganha essa possibilidade de correção. Mas nós temos também uma divisão intermediária. Se o nível 1 está ainda muito iniciante, não consegue abrir mão de todo o raso, nós já utilizamos essa divisão aqui, ó. Olha lá. O nível 1 continua com todo o raso. O nível 2 continua ainda com a observação um pouco limitada, mas o nível 3 e 4 ganham condições de fazer esse acompanhamento longitudinal com a vantagem de terem os blocos. Então a grande vantagem disso, olha só. Aquela raia longitudinal ela fica dobrada em 2 e você pode fazer isso. Nós utilizamos como frequência essa divisória aqui. Aí quando passa um mês e pouco de aula, a gente faz as tomadas de tempo e começamos os preparativos para o nosso festival. E no festival as crianças vão nadar no comprimento da piscina. Aí durante um mês e pouco, nós utilizamos uma outra divisão da piscina que é essa aqui, ó. Nós fazemos 3 raias longitudinais, cada uma com seu bloco e com a medida do festival, 25 metros. E o nível 1 fica ainda com uma parte um pouco rasa e uma parte um pouquinho mais funda. Às vezes uma raiazinha para dar uma limitada e deixar as crianças mais seguras. E é bacana que essa divisória aqui, os professores do nível 1 muitas vezes utilizam para fazer adaptação ao fundo. Como eles têm essa possibilidade de ir até o fundo, normalmente os níveis 2, 3 e 4 estão na longitudinal, já treinando saidinha, chegadinha, os nadadores um pouco mais velhos que vão fazer as viradas, treinando as viradas. A gente já está treinando um monte de aspectos técnicos que vão ser exigidos durante o festival. E o professor do nível 1 começa a aula, faz uma metade da aula, 2/3 da aula aqui no raso, e no finzinho da aula já leva as crianças do nível 1 fazer um passeio lá na parte funda, com um espaguetinho, perdem o medo, né? Fazem umas primeiras imersões, uns batimentos de perna, sempre segurando ou no espaguete ou no quebra-ondas. A nossa piscina ainda tem quebra-ondas, né?
Então ele começa a fazer uma adaptação ao fundo. É bacana isso, é bacana. Então uma coisa acaba casando com a outra. E nas turmas de adultos, nós ultimamente temos trabalhado em 3 níveis. Nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. E a gente tem feito um outro tipo de divisão, agora em 3 níveis, que é essa divisão aqui, ó. Então o nível 1 continua com a parte rasa, trabalhando na transversal da piscina, e o nível 2 e o nível 3 ficam numa longitudinal um pouquinho encurtada. Isso porque os adultos gostam muito de nadar no comprimento da piscina. Mesmo não havendo outras raias para eles se organizarem, os nossos adultos, pelo menos os nossos adultos aqui, dos níveis 2 e 3, gostam muito de nadar no comprimento. Eles sentem que a aula rende mais, que a aula é mais solicitante, isso é bom para eles, eles saem um pouquinho mais cansados, então eles estão se exercitando mais. Muitos vêm para perda de peso, para queimar energia mesmo, então eles gostam desse. Então a gente faz essa divisão intermediária. Então veja que a criatividade é o limite. A criatividade é o limite. Se você tiver boas razões pedagógicas e possibilidades físicas, você tem as raias e tem os engates, você deve fazer da melhor forma possível, para melhor atender os seus alunos. Então, nada de ficar restrito àquelas 2 formas mais tradicionais. Agora, tem algumas coisas que você precisa ficar esperto com isso. Eu acho que uma das coisas é assim, essas mudanças de raia, se você vai fazer de uma aula para outra, você durante uma manhã, você vai fazer 2 aulas na transversal, aí na terceira aula você vai fazer uma mudança mais criativa. Essa mudança de raia não pode comprometer o tempo de aula, né? Você tem que ser rápido. Tem que ser uma mudança que seja ágil, porque a aula já é curta, 45, 50 minutos, tira 10 do aquecimento. Se você ainda for ficar mudando raia, desengancha aqui, engancha ali, e não só com relação às raias que vão dividir os espaços em si, mas o seu material. Você deu uma aula, o seu material está lá do outro lado da piscina, você tem que buscar seu material lá, as pranchinhas, trazer para cá. Isso tudo tem que ser feito de modo ágil. Se você puder fazer de forma que alguém dê o aquecimento enquanto você faz essas mexidas na raia e posta os materiais, melhor, melhor. Então esse é um cuidado que você precisa ter, né? É uma coisa que você precisa ter. Outra coisa, quando eu falei aqui sobre os festivais, aquela divisão com 3 raias longitudinais que eu mostrei, veja, é uma divisão provisória, tem esse aspecto também. Você muitas vezes, para preparar os seus alunos para um festival, como é o meu caso aqui, você pode usar aquela divisão por um mês e pouco, depois você volta para a divisão tradicional ou a divisão que você estava usando antes, seja ela qual for. Então, a divisória não é uma coisa que vem e fica, ela é uma coisa que você pode usar de acordo com a época. Então, numa aula pode ser de um jeito, numa outra aula pode ser de outro, e na mesma aula, numa época você vai fazer de uma forma, em outra época você vai fazer de outra forma. Final do ano, você quer preparar os alunos para um outro evento que vai acontecer, um evento de encerramento do semestre letivo, ou para um festival, ou para uma competição, uma divisão que seja transitória. Passou o evento, volta ao esquema antigo. Volta ao esquema antigo. Ok? E um último aviso, que é sempre bom que a gente dê, é que os alunos, eles se habituam às divisões que eles estão acostumados. Quando você muda assim, você tem que levar em conta que os alunos vão demandar um certo tempo para se adaptar à nova divisória, né? Podem se perder um pouquinho. Mas é coisa rápida, viu, gente? É coisa de algumas aulas, é coisa de 2, 3 aulas. Então, em 2, 3 aulas, os alunos, peraí, a aula agora, a aula antes era assim, agora, tá bom. Aí o aluno entende, no começo ele estranha um pouco, você antes não usava divisão em turmas, agora vai usar uma divisão em turmas para não se trombarem muito, né? Ou vice-versa, antes você usava, agora você não vai usar mais, vai deixar eles mais livres para a aula ganhar mais em continuidade e, consequentemente, em resistência. Então você vai mudar. Então pode haver nessas mudanças alguma necessidade de adaptação. Tem que ter um pouco de paciência. Crianças mais novinhas podem precisar de 2, 3 aulas. Crianças adolescentes, 1, 2 aulas, eles já se acostumam e pronto.
Pode acontecer uma necessidade dessa. Mas tudo que venha para o bem do processo ensino-aprendizagem, para o bem das crianças, para que elas sejam melhor acompanhadas, melhor corrigidas, para que elas fiquem mais motivadas, melhor preparadas para os eventos, tudo que venha para o bem do processo e para o bem dos seus alunos, você deve fazer. Tá bom? Foi só isso, eu quis dar essa complementada para a gente não ficar muito com aquela ideia de transversal e longitudinal, para falar, não, eu vou dividir a piscina como eu acho bacana fazer, né? Como eu acho interessante para o aluno e para o processo. Então foi só para abrir um pouquinho as perspectivas desse assunto. Se você gostou, deixa um like aqui, continue divulgando o nosso canal. Like, inscrição e sininho, as 3 coisas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se não colocou o nosso link ainda nas redes sociais, coloque, divulgue junto aos seus amigos. Se você não tem rede social, mas seus amigos têm, peça para eles colocarem nas redes sociais dele, para a gente poder alcançar maior número de pessoas, para que as pessoas possam escrever para cá e tirar suas dúvidas, dar sugestões. As melhores sugestões viram vídeo. Tchau!